Olá, seja bem-vindo ao programa Santo Antônio, Vida, Milagres e Curiosidades. Hoje a gente vai falar sobre uma história fascinante do santo e que fala sobre um dos maiores milagres da nossa igreja, que é a Eucaristia. Você sabia que uma vez, enquanto Santo Antônio dava um sermão, um homem que estava escutando duvidou de que Jesus Cristo estava realmente presente na Eucaristia? Mas Santo Antônio tinha muita fé nisso e contestou o que ele disse. Eles então fizeram um desafio um ao outro. Aquele senhor que não acreditava iria deixar o seu burrinho sem comer durante 3 dias. E então seria apresentada a Santíssima Eucaristia em frente ao burrinho e ao lado dela um pasto para que ele pudesse comer. E assim foi feito. O burrinho passou 3 dias sem comer nada e foi levado até um local onde já estava combinado entre o homem e Santo Antônio. E então foi exposto o Santíssimo de um lado e a palha do outro. Vocês acreditam que o jumentinho se virou na direção da Eucaristia e se curvou diante dela? Tamanho é o milagre da Santíssima Eucaristia. Durante esses 3 dias, vale acrescentar que Santo Antônio ficou em oração, pedindo a Deus que realizasse esse milagre. E porque Jesus está realmente presente na Eucaristia, ele aconteceu. Agora, vamos ver uma pequena história do Evangelho relacionada à história que nós vimos com Santo Antônio, para podermos nos aprofundar ainda mais. Agora que a gente viu a história de Santo Antônio e o jumentinho, vamos fazer uma pequena leitura. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam isto, é o meu corpo. E, tomando um cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros devotos de Santo Antônio, nosso padroeiro vem nessa história nos dar um exemplo de como devemos nos comportar diante da Eucaristia. Pois muitas vezes não cremos que ali é o próprio corpo de Cristo. Nós vemos a Eucaristia e temos ela como um pão. Dizemos da boca para fora que é o Cristo, mas na nossa ação, na forma como nos comportamos diante da Eucaristia, nos nossos atos, isso não transparece. O que transparece é um descuidado, uma falta de fé. Nós simplesmente alargamos de lado, não demos o devido respeito. É assim que vocês gostariam que fosse tratado o próprio Cristo? Porque é assim que nós o tratamos. Vejam que o homem que duvidou que ali estava a Eucaristia na história de Santo Antônio, ele estava no sermão do santo. Ele estava lá vivendo cotidianamente, mas ainda assim era incapaz de acreditar que ali vivia o Cristo. Temos a história, por exemplo, do milagre de Lanciano, em que um padre, durante a missa, não acreditava ali que o Cristo estava vindo e ficando presente na Eucaristia. E no momento da transubstanciação, a Eucaristia sangrou em suas mãos, Cristo mostrando que era Ele mesmo que estava ali. Não se esqueçam que foi o próprio Cristo que disse que Ele estaria ali, o seu corpo e o seu sangue, no momento da Eucaristia. Se é Ele mesmo que diz, não cabe a nós duvidar, cabe a nós crer. Não cabe a nós dizer o que é ou o que não é, mas ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, como Santo Antônio fez.
o santo que tinha a fé forte na Eucaristia e não duvidou que ali iria ocorrer mais um milagre, quando o jumentinho se ajoelha perante o corpo do Senhor. Não façam com que o sacrifício de Jesus seja algo irrelevante, porque não foi e nunca será. Então não tratem dessa forma. A Eucaristia merece o nosso respeito. Muito mais do que isso é óbvio, mas é o que podemos dar. Então demos o nosso máximo para que ela seja cada vez mais levada a todos os cantos, porque é através dela que nós conseguimos sentir o amor de Jesus, pois ela é o símbolo do seu sacrifício. Paz e bem.